Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago este excelente trabalho editado pela Universidade Católica Portuguesa do livro Direita e Esquerda, Divisões Ideológicas no século XXI. Divisões Ideológicas no século XXI, coordenado pelo professor João Carlos Espada, Mark F. Planter e Adam Wolfson. Portanto, o professor João Carlos Espada, diretor de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, Mark F. Planter, portanto, co-editor do Journal of Democracy, e Adam Wolfson, National Endowment for the Humanity. Portanto, este livro que já foi escrito em 2007, mas que não deixa de ser uma grande referência e muito atual sobre a discussão entre a direita e a esquerda. É muito interessante, é um livro que faz uma análise mais centrada, portanto, no novo liberalismo, no neoliberalismo, na social-democracia. Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes dentro da política, dentro da história das ideias políticas, e não quis deixar de apresentar este trabalho. Bom, aqui há três grandes tendências, como a apresentação e como a introdução deste livro. Temos, portanto, a tendência do conservadorismo, não é? Conservadorismo, que é uma tendência mais de direita. Temos a tendência do liberalismo, o liberalismo societal, e temos então a terceira grande família, o socialismo. São as três grandes tendências que aqui os autores nos fazem na introdução do livro. Este livro destina-se mais a um setor académico, defendendo uma visão de pluralismo numa sociedade livre e democrática, assim como é a introdução do livro. Temos o primeiro capítulo, que é muito interessante, o primeiro capítulo, que vai fazer uma pequena introdução histórica sobre a direita e a esquerda, o conflito ideológico do século XX, e muito bem escrito, muito bem analisado por Seymour Martin Lipset, que faz aqui uma análise muito interessante entre a direita e a esquerda. E nós vamos ler aqui na página 12, podemos ler: política é a palavra direita, right, significa lei e respeito pela lei. Na Alemanha, Recht significa quer direita, quer lei. Em França, existe uma relação semelhante com droite, palavra droite. É difícil compreender como é que estas palavras assumiram uma relação secular de significados. Direita é a posição moral, legal, legítima. Tem-se direitos e exige direitos. Assim, direita é simultaneamente uma direção e uma palavra que designa lei e coerção. Inversamente, esquerda, nas línguas latinas, é também uma direção. Sinestra, e nós vamos mais para a frente vermos o significado de sinistrologia, que eu já vou explicar o que é que significa. Portanto, sinestra é, portanto, um termo político, mas esquerda é também sinistra, enquanto a gauche está ligada a ser gauche, a gaucherie, em francês, a desordem. Por isso a esquerda tornou-se sinónimo de desordem e até de mal. Isto, portanto, numa visão histórica. E depois prossegue: na Europa, os conservadores têm sido o partido da ordem, o partido da tradição, o partido da monarquia, o partido da aristocracia, do establishment religioso, do mercantilismo. Os liberais têm sido o partido da mudança, da democracia, daqueles que favorecem um Estado fraco, da república, da oposição ao clericalismo, por vezes da oposição à própria religião, de apoio ao laissez-faire, ao comércio livre. Portanto, isto aqui na página 12, logo na introdução do livro. E vamos então ver o que é que significa, portanto, o termo sinistrogiro, que eu falei, que vem de sinistro, não é? Que é um termo que significa uma deslocação num sentido, ou seja, no sentido de esquerda, ou seja, algo que esteja no centro ou um pouco mais à direita, em movimento de rotação, se dirigindo sempre para a esquerda. É isso que significa essa palavra sinistrogiro, portanto, que estuda-se isso também na geometria, não é? Em matemática, que vem também, que é muito estudado em França,
nos movimentos de sinistrogénios, movimentos de centro-direita, cada vez mais para a esquerda, como eu disse, não é? Portanto, é muito interessante o facto daqui de Martin Lipset se referir, portanto, Seymour Martin Lipset se referir, portanto, a este movimento. Então, fazendo a análise, os liberais, a burguesia cosmopolita, os conservadores, a aristocracia monárquica, portanto, isto na história, e os socialistas, mais na classe proletária e classe trabalhadora. Atenção, porque esta introdução é muito interessante, eu gostei muito no livro dessa introdução, que nos dão as posições históricas do movimento de esquerda e direita. E apenas aqui uma pequena parte, normalmente no meio académico estuda-se muito na história das ideias políticas que esquerda e direita teriam começado, portanto, com a Revolução Francesa, não é? Em 1789, com as várias posições que os Estados, com as várias ordens, se posicionaram dentro, portanto, do hemiciclo. Portanto, tendo o terceiro Estado ficado à esquerda e o clero e a nobreza ficando à direita. Mas isto é apenas uma convenção que se tem. Porquê? Porque em França, já no século XVI, portanto, aí do século XVI e XVII, principalmente no século XVII, com a grande questão dos antigos e dos modernos, a querela dos antigos e dos modernos. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre o livro de Marc Fumarelli, muito interessante, a questão dos antigos e dos modernos, a querela dos antigos e dos modernos, que já fala nesse posicionamento entre esquerda e direita, porque, segundo o autor, o rio Sena, que divide Paris, como sabemos, não é? Corre no meio de Paris, e que no lado direito do rio Sena havia aqueles que, dentro dos movimentos literários e até dos movimentos políticos, se consideravam mais conservadores, e no lado esquerdo do rio Sena havia aqueles que eram mais progressistas, aqueles que defendiam a visão dos modernos, e, segundo alguns analistas da história das ideias políticas, teria ficado assim. Portanto, a noção de esquerda e direita teria nascido ali no século portanto, XV, XVI e XVII, principalmente no século XVII, teria nascido muito antes, portanto, de 1789, da Revolução do século XVIII. E há quem diga, os estudiosos de filosofia, que esta visão esquerda-direita vem, portanto, da grande oposição filosófica entre Heráclito e Parmênides, não é? Heráclito, que defendia o movimento na história e no espaço e no tempo, enquanto que Parmênides defendia, portanto, o ser, não é? Que é o ser e o vir a ser. Portanto, o ser defendia a posição estática, a posição contrária à mudança, não é? E há quem veja nesse pequeno confronto entre estes dois filósofos, que resume quase toda a filosofia ocidental, aí o nascimento da esquerda e da direita. Continuando, passamos agora para o capítulo 2, portanto, o capítulo 1, esquerda e direita, o conflito ideológico do século XX, Seymour Martin Lipset. Depois nós passamos para o capítulo 2, será que existe uma terceira via, de Raymond Planck. Raymond Planck, como sabemos, era um liberal centrista. Esse liberal faz aqui uma introdução do que é a terceira via. Bom, a terceira via foi uma coisa que apareceu muito na época do Tony Blair, em que definia uma certa convergência entre o socialismo e o liberalismo, digamos assim, uma certa entre a social-democracia, digamos assim, e o neoliberalismo, digamos assim, uma certa convergência. E aqui na página 24 podemos ler do livro: se a política da terceira via está comprometida com justiça social, isto traduzir-se-á numa diferença incisiva entre a terceira via e o neoliberalismo. E aqui mais para a frente continua: a liberdade tem de ser entendida em termos negativos, a ausência de coerção intencional, e não em termos positivos. Vamos ver o que é, portanto, esta tal liberdade, portanto, negativa, e liberdade positiva. Acesso a recursos e oportunidades. Esta questão é importante na medida em que foi o desenvolvimento de uma concepção positiva da liberdade que auxiliou o Partido Liberal no Reino Unido a afastar-se do liberalismo clássico. Isso é muito importante aqui, esta passagem. Porquê? Esse liberalismo clássico apologista do mercado livre para o liberalismo novo ao social, que assistiu à introdução de legislação social. Ou seja, foi o facto de alguns partidos terem aceito, portanto,
essa liberdade em termos positiva que os fizeram afastar dos primeiros, das primeiras bases, das primeiras fundações do liberalismo clássico. Portanto, isto no segundo capítulo sobre será que existe uma terceira via de Raymond Planck. Não é? Depois o Raymond Planck ainda faz aqui uma pequena descrição das teorias nomocráticas, que sobre as leis e as normas, lá está, que defendem a liberdade negativa, e depois sobre as teorias teleocráticas, fins e objetivos, que estarão mais relacionadas com a liberdade positiva. Depois, então, a terceira via, portanto, aqui na página 50, e podemos ler aqui, se aceitarmos uma distinção do poder em que A exerce poder sobre B, portanto, aqui nós estamos a ver a parte, portanto, em que o autor nos fala do posicionamento, das posições, o poder como bem posicional. Portanto, se aceitarmos uma definição do poder em que A exerce sobre o poder B, quando esta posição de fazer com que B faça algo de uma forma que não faria, então parece que, se o poder fosse distribuído em parcelas iguais, ela acabaria por desaparecer. Se assim for, há boas razões para pensar que o poder é um bem posicional. Muito interessante aqui esta passagem. O que, por sua vez, implica que a delegação de poder não pode realizar-se sob a forma do efeito de disseminação. O efeito de disseminação assume que o poder é indefinidamente amplificável e que pode ser expandido a par da desigualdade. Contudo, se o poder é posicional, então a sua disputa torna-se num jogo de soma nula, em que alguns grupos só podem ser munidos de poder à custa de outros. Também muito interessante aqui esta análise, portanto, de Raymond Planck sobre o posicionamento do poder, não é? Na parte da terceira via. Depois entramos no terceiro capítulo, uma filosofia pública americana para o século XXI, teoria e prática da comunidade liberal. William A. Galston, muito interessante aqui também, fala-nos sobre a filosofia política e principalmente a filosofia pública, centrada na ideia de comunidade liberal. E podemos ler aqui na página 74, portanto, na página 74, mais uma passagem que selecionei, portanto, na página 74, em termos analíticos, realçar a existência de três setores ou tipos de atividade no seio de uma comunidade política: o Estado, o mercado e a sociedade civil. Um ponto de partida para a filosofia pública será então achar forma de proporcionar um equilíbrio entre esses três setores. Quais são os setores? Eu vou repetir: o mercado, o Estado, o mercado e a sociedade civil. Havendo um equilíbrio entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, segundo a análise de William A. Galston, podemos chegar a uma filosofia pública, segundo o autor. Portanto, é um capítulo também muito interessante, fazendo sempre referência à esquerda e à direita, avançando, portanto, a filosofia pública, não é? Como eu disse, equilíbrio entre o Estado, o mercado e a sociedade. E depois passamos para o quarto capítulo, que é Conservadorismo Solidário, de Marwan Margaret. Portanto, muito interessante também este capítulo de conservadorismo solidário. Conservadorismo solidário é o esforço para tornar prioritário políticas solidárias do tipo social. É um conservadorismo que se aproxima mais, portanto, do social. E aqui na página, portanto, 103, podemos ler uma pequena definição. O conservadorismo solidário é, de facto, o esforço para tornar prioritário essas soluções na política nacional. A ênfase dada aos problemas urbanos, mais uma vez, uma preocupação que não é tradicionalmente republicana, que já vinha da aristocracia e do conservadorismo. Portanto, a prioridade com as questões sociais. Aliás, que nunca foram exclusivas do socialismo. Elas vêm muito antes do socialismo. Depois, então, vamos para o capítulo 5, a razoabilidade do liberalismo clássico, com Chadrin, Cucatas, que nos dá uma definição entre equilíbrio com os compromissos entre tradição e mudança. E eu aqui, na página 114, quero realçar também outra passagem que eu selecionei, muito interessante, e que nos fala o seguinte: assim, de acordo com o liberalismo clássico, não faz parte dos fins do Estado educar... Desculpa, não é esta passagem, é aqui.
Deste contexto surgiram as ideias do constitucionalismo liberal. Estas foram um desenvolvimento de uma tradição mais antiga que sempre reconheceu a importância de manter os governantes sob controle, de modo a que pudessem agir cada vez menos como tiranos. Estão a ver? Contudo, o desenvolvimento liberal do constitucionalismo moderno foi marcado, em primeiro lugar, por uma ênfase explícita sobre o princípio de liberdade e, em segundo lugar, por um reconhecimento de que a sustentação do Estado de Direito exigia separação de poderes. Muito interessante esta constatação em relação ao liberalismo clássico. Ou seja, o liberalismo clássico, como eu já tenho falado isto noutros vídeos, nada tem a ver com o neoliberalismo desenfreado que nós temos hoje nessas elites mundiais. Não. É isso que nós temos aqui que compreender. Um partido conservador, que se diz, pode ser um partido mais radical, eu já tenho dito que eu não gosto dessa palavra, mas um partido mais conservador ou mais identitário ou até mais securitário, por exemplo, deve ter as suas bases económicas como sendo um partido liberal. Portanto, um partido liberal clássico. Portanto, eu tenho falado muitas vezes isso. E depois podemos ver aqui a definição sobre o papel do Estado como mediador da sociedade, segundo essa definição do liberalismo clássico, na página 117. Assim vemos, assim de acordo com o liberalismo clássico, não faz parte dos fins do Estado educar ou moldar a personalidade ou o pensamento dos seus súditos. Nesta concepção, os indivíduos e a comunidade ou associações de indivíduos têm objetivos e fins distintos dentro de um Estado e são sustentados por uma variedade de crenças e diferenças. Lá está. Daí que o Estado é um mediador. O Estado não deve controlar. O grande problema do socialismo é querer controlar tudo. Desde o pensamento, desde as ações, tudo. E isto aqui, muito bem, aqui, uma definição muito interessante. E aqui, então, temos na página 123 a definição de conservadorismo. A página 123. O conservadorismo tem, em tempos e locais distintos, defendido o poder real, a monarquia constitucional, o privilégio aristocrático, a democracia representativa portanto, tudo o que seja barreiras alfandegárias e por aí fora. Comércio livre, internacionalismo, nacionalismo e centralismo, uma sociedade do património herdado, uma sociedade que tem livre mercado, uma ou outra versão do estado de bem-estar. Elas defenderam, em geral, a religião, as igrejas dominantes e a necessidade de o governo se escudar contra as reivindicações dos religiosos fervorosos ou dos fanáticos. Há, sem dúvida, hoje em dia, autodenominados conservadores que não imaginam os conservadores a defenderem outras instituições e práticas que não as suas preferidas. Portanto, aqui uma definição interessante também sobre o conservadorismo e a importância e o papel do conservadorismo. Portanto, isto na página 123. E, por fim, na página 140, lemos a tradição liberal clássica, que nos diz: por isso é que a ideia que domina a tradição liberal clássica não é a necessidade de autoridade política, mas a necessidade de manter a autoridade controlada. Esta frase aqui diz tudo. Resume um pouco a história deste livro. Portanto, manter a autoridade controlada. Os seus argumentos são dominados por explorações de mecanismos de controle do poder. A sua preocupação é encontrar modos de deixar que as autoridades façam o que lhes compete sem se intrometerem nos assuntos dos cidadãos. Ou seja, o poder tem de travar o poder. A lei tem que ser um controle sobre o poder. Senão, depois caímos nos abusos de poder. Que é isso que muitas vezes encontramos na esquerda política. E por fim, na página 151, o conservadorismo pluralista. A forma conservadora do pluralismo está aberta a duas possibilidades que permite argumentar em sua defesa. A primeira é uma reação universal e objetiva que, por um lado, favorece os arranjos políticos da sociedade dos conservadores que são capazes de proteger as necessidades mínimas e que, por outro lado, contrariam os arranjos políticos que as violam. E depois, a segunda razão é o facto de o conservadorismo pluralista ser mais receptivo à perspectiva de que o melhor guia para os arranjos políticos que uma sociedade deve ter, para além do nível mínimo, é a história da própria sociedade. Portanto, muito importante a parte
histórica das tradições. É na história e não em quaisquer considerações metafísicas ou utópicas que vemos na esquerda que com maior probabilidade se podem encontrar os elementos relevantes a favor ou contra os arranjos políticos que se apresentam como possibilidades na sociedade. É deste modo que o conservadorismo pluralista evita os perigos do dogmatismo e da repressão que envolvem, digamos assim, mais a esquerda política, não é? Os absolutos da esquerda política. Portanto, muito interessante aqui no conservadorismo pluralista, que é o capítulo 6 de John Cakes, e lemos essa passagem na página 151, as duas definições do pluralismo conservador. E por fim, vemos os 3 últimos capítulos que não achei tão interessantes. O capítulo 9 achei, mas o capítulo 7 e 8 não achei tão interessante. Esquerda e direita ainda significam algo, uma perspectiva da América Latina. Carlos Henrique Cardais tem mais a ver com a situação da América Latina. Depois temos no capítulo 8 da esquerda e direita para a tradição e modernidade, leste asiático, and Chambin. Também não achei grande coisa, porque tem a ver com outras tradições e com outra civilização, não é? Com outras civilizações. E depois, por fim, um capítulo mais interessante, a política tecnológica do século XXI, de Adam Wolfson. Muito interessante. Este capítulo nos fala da inteligência artificial, das tecnologias, fala-nos da era pós-humana. Eu tenho falado muito isso nos meus vídeos. A era pós-humana, depois do homem, não é? A era que vai depois do homem. Fim da distinção entre seres humanos e computadores. É uma frase muito emprega pelo grande especialista da inteligência artificial da Silicon Valley, Ray Kurzweil. Aqui temos uma passagem na página 193. Depois temos Edward O. Wilson, fundador da sociobiologia, que nos explica que estaremos a entrar na era da evolução volitiva e as alterações da própria condição humana. O problema da tecnologia, concepções neo-aristotélicas de Leon Kass, que nos fala dos perigos da tecnologia. Depois passamos na última parte deste capítulo sobre a tecnópolis. O que é que significa tecnópolis? Eu explico. Tecnópolis, a pauta de uma civilização, não são as ferramentas que possui, mas o modo como as usa. Ou seja, isto é uma das frases mais importantes, não é? Aliás, foi uma frase que foi tirada do New York Times, New York Times, na altura, que agora o jornal está muito desviado, mas na altura. E a tecnópolis é isso, é o controlo da tecnologia pela política, e não o contrário. Não deve ser a tecnologia que deve guiar a política e a economia. Antes, sim, a tecnologia é uma forma, portanto, é uma forma que deve servir a política e servir os meios económicos, não é? Portanto, é muito importante nós não ficarmos reféns da tecnologia, antes, sim, ser a tecnologia que esteja ao serviço do homem e não o homem ao serviço da tecnologia, não é? Portanto, é um capítulo final sobre os fins, sobre a tecnologia, que também está, de certa forma, ligado à direita e à esquerda, portanto, nas divisões ideológicas do século XXI. Este livro é muito, muito interessante. Mais uma vez, parabéns ao diretor de Estudos Políticos da Universidade Católica, João Carlos Espada, e aos outros 2 coordenadores, não é? Já foi escrito em 2007, mas mesmo assim é um livro muito atual, muito atual. Portanto, tem coisas muito interessantes dentro da história das ideias políticas. Deixo aqui esta recomendação, portanto, direita e esquerda, divisões ideológicas no século XXI. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Espero ter sido mais uma vez útil para mais informações. Espero que os meus amigos possam continuar a ler e a estudar e a informarem-se. Há muita coisa boa, há muitos livros. Desde já quero anunciar que eu vou, portanto, fazer a apresentação de um grande livro de política, Leo Strauss, do grande filósofo, cientista político Leo Strauss, sobre um livro muito interessante, portanto, direitos naturais, sobre direitos naturais e história. Portanto, um livro muito interessante que eu irei fazer a apresentação brevemente neste canal, que vai nos falar acerca de algumas coisas, não vou dizer, não é? Vai ficar à expectativa, algumas coisas que têm acontecido ultimamente nos nossos meios políticos e que este autor falou em 1953, o livro foi editado em 1950 e 53,
e este autor falou sobre os perigos que aí vinham para os meios civilizacionais do Ocidente, em termos de ideias, de história das ideias políticas. Portanto, fica aqui este aviso de um grande trabalho de Leo Strauss que irei apresentar brevemente neste canal. Então, um abraço para todos e até uma próxima.